Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Pesquisa do Ibope revela grande resistência da população com o retorno das aulas presenciais. Atualização de casos de Covid-19 em São Bernardo. Tribunal Superior Eleitoral define novo calendário das eleições e protocolo sanitário de segurança. E São Bernardo já tem candidatos a prefeito para as eleições de 2020. Tudo isso e muito mais agora no DR de Casa. A volta às aulas já é discutida no estado de São Paulo, mas há caso de pais que ainda estão inseguros com esse retorno. Uma pesquisa do Ibope revelou uma resistência por parte da população para a retomada de aulas presenciais. Confira agora na reportagem de Arthur Ferrari. A pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade para as crianças, que deixaram de ir até a escola para assistir aula em um ambiente que antes era improvável, dentro de casa. Mas essa mudança de rotina não afetou somente os alunos, mas também os pais, como é o caso de Tabata Corassini, que é mãe do Enzo, de 5 anos. Ela admite que repensou toda a rotina de casa para não atrapalhar o aprendizado de seu filho. Eu criei uma nova rotina, então eu tive que me adaptar para também não prejudicar ele, né? Também para ele também não ficar muito disperso durante o dia, muito em tela, em brinquedos. Então, foi bom porque a gente criou uma rotina. E também eu não ia ter criatividade, né, de elaborar todo o conteúdo, então foi bom. O governo de São Paulo decretou no dia 23 de março o fechamento de escolas e o planejamento do ensino à distância por conta do coronavírus. As aulas presenciais estão previstas para voltar no dia 7 de outubro, conforme anunciou o governador de São Paulo, João Dória. Ou seja, por enquanto, esse formato à distância vai continuar. E para Larissa Bossoni, mãe de 2 filhos pequenos, hoje a ideia não é tão ruim, mas relembra que os filhos sentiram dificuldades para acostumar no começo e se adaptaram com o tempo. Foi um processo. No início havia muita resistência, vergonha, entender como é que funcionava, não querer falar para os amigos, enfim, eu acho que deixar a câmera fechada. Então hoje eu acho que eles estão mais soltos nesse sentido, né? E eu acho que com o passar do tempo, essa rotina foi ficando mais fácil, mas ela precisa da minha ajuda. Não é algo que, assim, eles têm autonomia. Essa mudança de rotina e adaptação das crianças a um novo método de ensino trouxe outras preocupações aos pais, como o processo de alfabetização e aprendizagem. Tabata Corassini admite que essa é a maior preocupação de todas. Eu fico preocupada porque ele faz 6 anos esse ano, então ele está iniciando a alfabetização. No caso, assim, acredito eu que no final desse ano ele já estaria até lendo algumas palavrinhas e ele nem a junção assim dos encontros vocálicos ele sabe. Então ele vai iniciar no primeiro ano um pouco prejudicado. E aí eu estou tentando da melhor forma possível, assim, fazer com que ele aprenda para não entrar tão prejudicado assim. E também estou tentando fazer de uma forma leve, porque é difícil, né, para eles, assim, a criança entender essa nova rotina, é diferente. Para a psicopedagoga Vivian Prieto, com experiência como professora de educação infantil, neste momento, o ideal é que os pais estejam alinhados com a proposta da escola e observem de perto a evolução das crianças em relação ao aprendizado e tudo que está sendo passado pelos professores. A família tem que estar muito alinhada com a escola, muito alinhada com a escola. Então, aproveitando esse advento, já que o pai está tão próximo desse processo de alfabetização, desse processo de escolarização da criança, qualquer coisa que ele notar, ela não está identificando o nome, ela não nomeia as letras, a contagem, ela tá pulando o número na contagem, a pegada, movimento de pinça, quando ela vai escrever, ela não está pegando no lápis direito. Absolutamente qualquer coisa que o pai observar, que acionar um alerta, professora, orientadora escolar,
coordenador escolar, vai passar para esse pessoal poder orientá-lo em relação ao que eles farão para dar suporte para essa criança e ao que a família pode fazer também em paralelo para ajudar a criança a desenvolver o que está precisando. A psicopedagoga ainda reforça a importância do diálogo entre os pais e a escola. Ela considera essa troca fundamental diante do atual cenário de ensino à distância. Esse olhar atento e ativo para o seu filho e comunicar isso, ter uma parceria muito direta, muito assim acessível com a escola, para efetivamente se preocupar em desenvolver individualmente cada uma delas, que eu acho que esse é um ponto de atenção para o ensino à distância. Isso não pode se perder. Uma pesquisa realizada pelo IBOP entre os dias 21 e 31 de agosto revelou uma grande resistência da população em relação à volta das aulas presenciais neste momento. A pesquisa foi realizada com 2.662 pessoas de classes A, B e C. 72% das pessoas concordaram em não retornar com as aulas presenciais enquanto não houver vacina. Há casos de pais que já comunicaram às escolas que não levarão seus filhos para as aulas presenciais em 2020. É o caso de Claudinei Rodrigues, que acha melhor assim e revela os motivos. Eu já avisei que meu filho não retornará às aulas. Por quê? Porque quem teria que levar e buscar é meu pai. E meu pai já está acima de 70 anos. E meu pai está estritamente restrito dentro da casa dele, não sai para nada. Então eu não vou expor meu pai a ter que levar meu filho a buscar na escola, sendo que ele pode ser contaminado por esse vírus. Então já comuniquei à escola, se tiver que voltar, meu filho não volta mais esse ano. Para a Tabata Curacini, um dos motivos de não se sentir segura é o fato do filho pequeno ainda não ter maturidade suficiente em manter os cuidados necessários e por não conseguir respeitar as restrições de prevenção ao contágio do vírus. Eles não têm a noção do cuidado da máscara, do contato das mãos. O Enzo, no caso, ele tem falta de ar com a máscara, ele sempre puxa, sempre dá uma respirada. Então, não teria o cuidado, a higiene correta. Eles também não iriam entender o porquê que ele não poderia abraçar, não poderia pegar o brinquedo do amigo. Seria algo muito complexo, assim. A psicopedagoga Vivian Prieto comenta se um eventual retorno às aulas presenciais pode ser seguro, mesmo antes da vacina. A gente tem uma esperança na vacina, né? A gente cultiva uma esperança de que a vacina vai permitir que a gente volte ao nosso normal. E eu acredito que a gente já avançou num sentido de que o normal não cabe mais para a nossa sociedade. Eu acho que nós vamos, inevitavelmente, viver um novo normal, até com base em tudo que a gente está aprendendo e desenvolvendo nesse período. As escolas, elas estão se amparando, tanto estruturalmente, que elas estão investindo em estrutura de sala de aula para poder tornar o mais seguro possível, estão investindo em treinamentos de biossegurança para as suas equipes, estão pensando as escolas, quem está dentro da escola acompanhando essas discussões, é muito louco, porque elas desenham 3, 4 cenários, assim, nenhum deles é o ideal. A escola voltando não vai voltar num cenário ideal. Para Larissa Bossoni, a ciência precisa prevalecer nesse momento e também a consciência coletiva, para entender o que nossa humanidade está passando. Nesse momento pré-vacina, eu não vou mandar os meus filhos, não. Eu acho que a ciência, ela precisa prevalecer nesse momento, a gente precisa respeitar o tempo que a gente está vivendo e eu acho que é colocar em risco os meus filhos, os filhos dos outros, os professores e funcionários, que eu acho que é algo a se pensar, é uma cadeia toda. Então, assim, o vírus está aí, né? Não é porque abriu que a gente tem que liberar, não é uma coisa do Estado, né? É uma coisa de consciência mesmo, de entender que isso é algo que a nossa humanidade está passando. Nesta última terça-feira, o governo de São Paulo autorizou a reabertura de escolas para atividades de reforço, desde que estejam na fase amarela do plano de flexibilização econômica há pelo menos 28 dias. Dos 645 municípios paulistas, apenas 128 devem reabrir escolas. Ainda sobre a volta às aulas no estado de São Paulo. Passado mais 7 meses desde o início da quarentena no Brasil, muitas escolas tiveram que parar suas aulas presenciais. Porém, com todo o estado de São Paulo já na fase amarela, o governo volta a planejar novamente as suas aulas. O retorno está previsto para o dia 7 de outubro e só acontecerá se mais de 80% das regiões permanecerem na fase amarela por 28 dias. O retorno será gradual e atingirá cerca de 35% dos alunos do estado. No dia 29 de setembro, a Prefeitura de São Bernardo atualizou os números de coronavírus no município.
Os casos confirmados é de aproximadamente 28 mil, enquanto que o número de óbitos ultrapassa a marca de 800. A rede de saúde de São Bernardo conta com 516 leitos para infectados com Covid, sendo eles 366 em enfermarias e 151 nas UTIs da região. Vale lembrar que todo o ABC ainda está na fase amarela, sem previsão de mudança até o fim do ano. Em novembro, os brasileiros vão às urnas eleger prefeitos e vereadores, mas desta vez seguindo novos horários e protocolos determinados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, cerca de 147 milhões de brasileiros vão às urnas votar em candidatos a prefeito e vereador que vão assumir os cargos entre 2021 e 2024. Por conta da pandemia, foi estabelecido um novo calendário eleitoral e um protocolo sanitário de segurança. A data da eleição foi adiada e o primeiro turno será no dia 15 de novembro e nas cidades que tiverem segundo turno, a votação será no dia 29 do mesmo mês. O Tribunal Superior Eleitoral, em conjunto com infectologistas e epidemiologistas da Fundação Oswaldo Cruz e dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, desenvolveu o plano de segurança sanitária para as eleições em 2020. Nesse protocolo sanitário, dentre as medidas de segurança e prevenção de contágio do novo coronavírus, está a garantia do distanciamento mínimo de 1 metro entre os eleitores e, claro, a disponibilização de frascos de álcool em gel para o eleitorado e mesários. Além disso, o TCE também ampliou o horário de votação em 1 hora para evitar aglomerações. A população votará das 7 horas da manhã às 17 horas. E até às 10 horas da manhã, o horário será preferencial para o eleitor com mais de 60 anos ou que faz parte do grupo de risco. Com a eleição chegando, os candidatos vão aparecendo, e o primeiro turno dessa eleição está marcado para o dia 15 de novembro. Dos 8 candidatos, apenas 6 permanecem na disputa de prefeito da cidade de São Bernardo. Alguns já são velhos conhecidos da política bernadense, como Luiz Marinho, que vem pelo Partido dos Trabalhadores e já foi ex-prefeito da cidade. Temos também Orlando Morando, concorrendo novamente a seu cargo pelo PSDB. Mas temos alguns rostos novos esse ano de 2020, como Lourdes da Chapa Coletiva, pelo PSOL, Rafael Demarque, pelo PSL, e Cláudio Donizete, pelo PSTU. Bom, seja lá em que você votar, vote consciente e vá proteger. A pandemia ainda não acabou. Dentre os 5 parques que foram reabertos, das 6 da manhã às 10 da noite, está o Parque Municipal Engenheiro Salvador Arena, no Rude Ramos, e o Parque Municipal Cidade de São Bernardo, na Vila Teresa. Dentro da flexibilização da fase amarela, 5 parques reabriram na cidade de São Bernardo desde o dia 15 de julho. A presença das pessoas nos campos, quadras poliesportivas e parquinhos está proibida, tanto em praças municipais quanto em parques. Todos esses locais estão com a capacidade reduzida em até 40% e as regras de segurança seguem severas, como por exemplo o uso obrigatório de máscara e a proibição do uso de bebedouros. Com o retorno das atividades comerciais e de entretenimento, as pessoas estão saindo de casa e frequentando mais as ruas. Porém, muitos estão confundindo a reabertura com a cura da Covid-19. O vírus ainda existe e está infectando a população. Portanto, o cuidado permanece sendo necessário. Confira mais sobre o uso de máscaras com o nosso repórter Giovanni Rodrigues. Mais de 6 meses já se passaram desde o início da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. A medicina vem apresentando avanços na produção de uma vacina, mas dificilmente será concluído até o final deste ano. Muitos comércios e áreas de lazer já reabriram na maioria dos estados brasileiros e no mundo. Porém, isso não significa que a quarentena acabou e que o vírus foi erradicado. Neste contexto, há uma regra importante que está deixando de ser seguida: o uso correto das máscaras. É isso? A cada semana, o número de pessoas que são vistas nas ruas usando máscara de forma errada ou simplesmente não usando aumenta. Então aqui vão algumas dicas de como utilizar esse acessório, que pode custar de 5 a 15 reais se feitos de pano, além de salvar vidas. Tanto quanto as máscaras reutilizáveis quanto as descartáveis, o tempo de uso, acho que é importante a gente focar. O recomendado é que não se use por mais de 4 horas seguidas, sem troca, tá?
Caso a pessoa utilize máscara de pano, é sempre importante que na hora da troca ela faça a retirada, guarde um recipiente de plástico ou de papel para depois fazer a lavagem adequadamente, né? Colocar ela num recipiente correto e sempre evitar o manuseio dessa região aqui. É muito fácil nós, quando vamos mexer na máscara, mexer aqui, né? Então a gente sempre recomenda que se mexa pelas laterais, retirando um lado primeiro, dobrando e guardando. E sempre que for colocar também, evitar levar a mão com muita frequência próximo ao nariz e aos olhos. E, obviamente, né, sempre vedando essa parte aqui da maneira melhor possível, para que o ar não saia por cima. Para finalizar esse IGTV, o Batman tem um recado especial para você sobre o uso da máscara. A máscara não é para você, é para proteger quem você ama. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Ruge Ramos Online. Temos muitas coisas legais sendo produzidas para vocês. Um abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu! Pô, agora ficou legal. Está terminando mais uma edição do DR. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, nesse formato diferente e de casa. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, pois tem muita coisa legal acontecendo por lá. Estamos no Instagram e no Twitter com o perfil @portalrronline. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook. E lembrando que você pode participar da construção do Direto da Redação. Entre em contato pelo telefone 4366-5872 e deixe sua sugestão.